E daí eu Uhum. queria já direcionar a nossa conversa e ir para um lado um pouquinho diferente, a gente poder entrar nessas questões culturais até mais artísticas. Uma pergunta bem ampla. Como que tu vê Hum. o aspecto artístico, seja de música, seja de artes, no meio da psiquiatria, no meio da psicologia? Digo Uhum. tanto no que tange tratamento, mas no que Sim. expande tratamento. Como que tu vê isso? Certo. Então, pronto, senta que lá vem conversa, porque adorei que essa pergunta foi bem ampla, porque ela merece realmente uma Uhum, resposta bem ampla. E como a gente já começou a falar, por exemplo, dessa coisa das diferentes culturas, dos diferentes contextos, isso é algo que merece a nossa atenção. Se você para ver a própria história do ser humano, desde quando existe a arte? Desde quando existe o ser humano, no final das contas. Você pega ali os homens da caverna, o pessoal com as pinturas rupestres, com simbologias associadas. Então, às vezes a gente não para pensar que a arte ela é algo que está ali inerente à natureza humana. Não tem como você ser humano e desprezar que existe uma coisa artística ali dentro de você pedindo para ser expressada, para sair ali dentro de você. Então, esse é um primeiro ponto muito fundamental, porque, certo, várias coisas diferenciam a gente dos outros animais, dos outros mamíferos, primatas, etc. E uma delas é esse apreço aí pela arte. Se a gente vai falar, então, dos benefícios disso, a gente tem que entender que isso é algo que está ligado à nossa própria natureza. Se a gente está desconectado da arte, a gente está desconectado de nós mesmos, digamos assim, né? E isso, para a gente falar certo, talvez dos benefícios da arte dentro de um processo de acompanhamento psiquiátrico, psicoterápico, às vezes é importante a gente definir o que é isso. A gente está falando sobre arte, mas certo, o que é isso, o sim. que significa. E não sei se você tem talvez a sua definição sobre esse conceito, alguma definição particular. Eu penso até que é tão abrangente que é muito difícil a gente poder fazer uma discriminação do que é o que não é arte, mas eu acho que entra mais no conceito do que é, do que mexe com a gente, do que entra nesse aspecto de criatividade, seja Sim. num, de uma pessoa entrando num trabalho lá com ah, design gráfico, com coisa de inteligência artificial, desde pintura, desde música. Eu Uhum. sei que eu sou uma pessoa muito ligada à música e como a música faz parte importante da minha vida e do meu processo de psicoterapia. Então, Uhum. eu sei quanto isso pode ser importante. E daí para ti, o que é arte e como é que tu vê isso? Pois é, então eu não sei se atualmente existe uma definição oficial que está aí listada, não fui atrás ali de buscar. E eu tenho para mim que, sabe, não lembro, na verdade, se eu li esse conceito em algum lugar ou se eu meio que fabriquei nos meus pensamentos, mas eu gosto de pensar que arte é aquilo ali que conecta e que revela ao mesmo tempo, né? Eu Ah, acho que esse legal. conceito ajuda bem a gente a entender até como é que a gente pode realmente instrumentalizar essa coisa em benefício da nossa saúde. Porque abordando esses dois pontos, o conectar e o revelar, por que que a arte ela conecta? Tem até o Carl Rogers, né? Ele fala bastante Uhum, sobre esse aspecto, sobre como a criatividade, que realmente é o processo ali fundamental da arte, ela não é algo só seu. E eu acho bem legal essa percepção das coisas, porque se eu crio alguma coisa, se eu estou ali criando a minha arte, normalmente isso surgiu a partir de alguma inspiração. Eu vi alguma coisa, eu ouvi alguma coisa, eu senti alguma coisa, e esse fator externo, ele me gerou uma inquietação. A partir dessa inquietação, alguma coisa surge dentro de mim que eu vou tentar, então, materializar, vou tentar fazer uma alquimia interna e uhum, realizo ali a minha criação. Uma vez que eu fiz a minha criação, eu vou, a partir dela, gerar inquietação em outras pessoas. Seja ali, talvez, o mesmo sentimento que surgiu em mim, seja ali, talvez, uma interpretação própria da parte delas. Então, eu acho bem legal isso de você perceber que a arte está conectando o passado com o presente e com o futuro. Foi algo ali algo externo a você que te gerou uma inquietação, que se materializou de alguma forma, que de alguma forma então vai ser ali distribuído para outras pessoas de alguma forma até inclusive que transcende ali a própria vida, né? Você vai e a arte fica. Então, eu acho que é uma visão legal e trazendo outro ponto, conexão e revelação, eu acho legal de pensar que a arte é algo que revela principalmente coisas sobre o mundo, sobre a gente e sobre os outros também. E uhum. existe uma discussão que eu acho bem polêmica, e eu tenho a minha visão sobre isso. Muita gente tem a percepção de que arte é aquilo que é belo, aquela coisa clássica, aquela coisa ali, digamos, vistosa para os olhos, que causa, Esteticamente sim, estética. bonita, né? Uhum,
Eu não sei se você concorda com isso ou não, se você tem essa visão também. Eu particularmente discordo, porque quando a gente então fala sobre revelar, certo, a beleza ela pode revelar na gente a nossa capacidade de contemplação, ela pode lembrar a gente sobre a própria beleza do mundo, da vida, Uhum. mas aquilo que não é belo, dentro aí do adjetivo que você quiser utilizar, também revela muita coisa, né? E a gente E ser quão lembrado disso é muito subjetivo é fundamental isso? também. E quão subjetivo é isso? E o que é belo Sim. para um não vai ser belo para o outro, e da mesma forma, eu acho que o que tu fala, principalmente dessa questão do Carl Rogers, me faz lembrar do que a Christine Neff ela fala na autocompaixão, quando ela diz no que tange que existe uma humanidade compartilhada. E quando tu Uhum, fala com disso da certeza. arte, eu penso muito nisso, né? De como a gente pode ter essa humanidade compartilhada, de que a gente não está sozinho e que na verdade há essa Sim. conexão e como a arte nos conecta. Quando tu falou isso na hora, me trouxe assim. Eu não fui no show Uhum. do Coldplay, mas sempre que tu vê o show do Coldplay, o flow das pessoas, ou seja, esse estado Sim, compartilhado que perfeito. todos estão ali, é incrível e realmente vira um espetáculo. Ele não é só sobre as músicas, mas é sobre essa conexão das pessoas. Sim. Sobre aquela coisa que está ali momentânea, mas que é tão para além do momento, né? Se a gente vê dessa forma. E realmente, essa coisa do revelar, isso é muito, muito interessante, porque muitas vezes a arte, aquela coisa que você que está chegando até você, ela vai te servir como um atalho para talvez você acessar sentimentos, percepções que talvez já estavam ali dentro de você, mas que você nunca encontrou o caminho até aquilo. E quando você olha, você até pensa, nossa, realmente era exatamente isso aqui que eu pensava, era exatamente isso que eu achava também, era exatamente isso que eu enxergava. Então, essa revelação é muito fundamental. E mais do que isso também, às vezes ela vai revelar um lado seu que talvez não seja aquele lado que você gosta de perceber que está sendo revelado. E isso também é muito importante. E vai ter a ver com essa discussão da arte estética. Não sei se você já viu, por exemplo, a história do Andy Warhol, né, que era uma artista ali da Sim, cultura sim. pop. Então, eu gosto muito dessa história para ilustrar uma seguinte situação, porque existe aquele caso ali muito famoso que, dentro de uma exposição de arte estética, ele chegou lá e fez aquela exposição dele colocando aquelas pinturas com lata de sopa. E o pessoal ficou revoltado, fulo da vida, querendo matar o Andy, porque não, isso aqui é um absurdo, ele está ali sabotando a arte, ele está comprometendo a coisa toda. E eu acho muito fascinante isso, se a gente se coloca como espectador dessa cena. Imagina que tem uma pessoa ali olhando um quadro com uma lata de sopa e ela está furiosa, querendo matar um outro ser humano só porque tem uma lata de sopa na frente dela. Se isso não é algo profundamente revelador sobre essa pessoa, eu não sei mais o que é, não. Então, olha a capacidade de uma mera lata de sopa estar gerando um sentimento ali, uma emoção profunda que revela muito possivelmente a natureza dessa pessoa para diferentes outros Uhum. contextos. E se ela percebe isso, isso pode ser realmente até um exercício de autoconhecimento, para ela entender o que perturba ela, o que frustra ela. E a gente ser lembrado sobre esse lado nosso é muito importante também. O Jung já falava que nós somos luz e sombra, às vezes a gente só quer ver o nosso lado luz, a sombra a gente renega, a gente finge que não existe. Exato. E a gente quer que o nosso meio ele apenas nos faça acreditar que nós somos seres ali imaculados. E nós não somos, porque a própria vida não é dessa forma, né? Então, isso eu acho que é algo bacana, que é algo que é realmente inerente ao próprio processo artístico. E quando eu trago, então, essas duas vertentes do conectar e revelar, isso traz, talvez, algumas maneiras da gente entender como a gente pode usar a arte para em benefício da nossa saúde, porque isso vai ter, talvez, outras duas formas. Eu gosto de trazer que a arte, certa, ela pode te beneficiar a partir do momento que você cria ou a partir do momento que você consome. As duas formas ali Exato. são muito válidas. Às vezes é muito mais acessível você consumir do que você criar. A criatividade não é algo ali que vai ser, talvez, expressado por todas as pessoas, mas qualquer um de nós teria, talvez, o acesso para o consumo dela. Mas das duas formas, elas são bem interessantes. Então, se a gente fala de como certo, a arte ela pode ser benéfica para a saúde mental, vale a pena olhar para esses dois perfis. Porque, primeiro, né, o criador, digamos assim, você trouxe essa questão da criatividade e arte tem tudo a ver, e eu acho bem curioso uma questão, porque eu mesma me identifico com isso, talvez, a maior parte das pessoas criativas que eu conheço, elas não trazem o processo de criar como uma demanda, como uma tarefa. Ah, vou ter que criar. Muitas vezes é mais algo que está vindo que ela precisa ali atender esse chamado. Ah,
Eu nem queria estar criando, mas está vindo em mim a necessidade de criar, vou ter ali que ir e criar. É como se fosse uma coisa dentro dela gritando para ser colocada para fora, e eu vou ter que dar um jeito ali de atender essa coisa. Eu sinto muito isso, gosto de escrever bastante. Muitas vezes parece que num lampejo veio um texto, sei lá, de 20 páginas escrito na minha mente. Nossa, vou ter que parar e escrever isso aqui, não tem outro, porque Uhum, senão uhum, vou ficar inquieto, vou ficar aqui perturbado, então talvez isso aqui se perca, e eu acho que era algo que mereceria ser materializado. Então, esse já é um primeiro ponto, porque às vezes a pessoa está num sofrimento, principalmente porque ela não está tendo essa oportunidade de colocar para fora isso que está gritando dentro dela. E a criatividade tem tudo a ver com personalidade, são um traço de personalidade. Se a gente pega uhum, aquele modelo dos 5 fatores, né, que é o Big Five, o primeiro deles é a abertura à experiência. Quanto mais abertura você tem, mais criativo você é. E se você sabe disso, se você tem a percepção de que a sua natureza é uma natureza criativa, é muito, digamos assim, contra-terapêutico que você tente anular essa coisa dentro de você. Tem muita gente sofrendo, porque vira principalmente uma porque são inibição, né? pessoas. Vira uma Hum, inibição de um sim, aspecto tão inerente da tua personalidade que, de novo, sim. até o sofrimento causado por isso, né? Uhum. De uma forma ou de outra, de uma certa repressão sobre um instinto, talvez a gente possa colocar como essa palavra, ou até uma inclinação maior de produção, né? Uhum. Sim, com certeza. Então, imagina que você pega uma pessoa profundamente criativa e você coloca no ambiente ali sem graça, repetitivo, aquele trabalho onde ela vai fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, onde a criatividade ali não tem apreço, não tem espaço. Essa pessoa vai adoecer mentalmente, não tem como. E o caminho para isso não vai ser fazer ela aceitar, gostar, vai ser você encontrar um meio de trazer para fora aquilo que está gritando dentro dela. Então, esse é um ponto fundamental. Às vezes a pessoa está nesse sofrimento porque ela não está tendo ali um ambiente, uma experiência que proporcione ela expressar essa coisa toda. Então, esse já é talvez um primeiro ponto para você estar atento, se talvez o motivo pelo qual você sofre é porque você não está criando aquilo que precisaria ser criado. E o segundo ponto que vai tocar nessa coisa do criador é que a arte acaba sendo também um mecanismo ali de defesa, de regulação emocional, de você Uhum. até expressar aquela dor de uma forma mais funcional. Isso aí, se a gente pega para a psicanálise, o Freud chamava ali dos mecanismos de defesa do ego e tinha a sublimação, que é quando você, a partir de alguma dor, a partir de algum desconforto, você materializa aquilo de uma forma saudável numa criação, digamos assim. Então, por isso que a gente vê, se a gente pega a maioria dos artistas, eles têm normalmente uma história ali um tanto quanto, digamos assim, desconfortável, para dizer o mínimo, né? Quando a gente não vê, Uhum. por exemplo, histórias trágicas. E faz todo sentido se você parar para pensar. Às vezes, a forma que eu consigo aliviar a dor daquela tragédia é através da criação, porque eu consigo, talvez, expressar aquilo que eu não conseguiria expressar de outra forma, eu consigo trazer para perto de mim pessoas que eu não conseguiria trazer de outra maneira. Eu consigo até dar sentido, talvez, àquela coisa toda. Nossa, eu tive um passado ali catastrófico, horrível, mas que horrível que isso aconteceu, que lamentável que isso aconteceu, mas pelo menos isso talvez virou um combustível para eu conseguir trazer, então, criar algo que é importante, que vai tocar outras Com pessoas, certeza. e a partir disso você até conecta ali o seu passado com o seu presente. Então, isso é um poder muito fundamental que a arte tem de dar sentido à coisa toda, né? Com certeza, e eu fico pensando até quanto que isso não faz um processo de validação de outras pessoas que também passaram por histórias similares ou até distintas, mas que se conectam, que quando em contato com a arte, seja uma música, seja uma pintura ou o que for, como isso conecta.